Bom, boa noite. Eu acho que eu conheço 50% das pessoas que estão aqui, bem representadas, de jeito correto. Eu sou Marcelo Zeras, eu sou um fotógrafo documental. Eu acredito muito no significado correto das palavras, mas eu me apresento sempre com a palavra errada, que eu me falo que eu sou especialista em cultura brasileira. E acho que é a única palavra errada que comunica o certo, porque especialista todo mundo entende o que eu estou falando, né? Mas cultura brasileira você precisa ser um grande generalista, para você saber do que você está falando. Só que se você escreve generalista em cultura brasileira, ferrou, não dá certo, não comunica o que precisa ser comunicado. E eu reflito sobre isso há muito tempo, assim, quanto que a fotografia, que para mim é uma linguagem que a gente decide o que a gente vai fazer com ela, se a gente vai fazer se a gente vai expressar um sentimento, se a gente vai fazer arte com ela, o quanto que às vezes o fazer errado entrega o que eu preciso entregar. E eu fiz uma transição de carreira, né? Também fiquei refletindo muito sobre o que trazer aqui, né? Porque tem muita gente que comentou que iria, que me conhece, né? Tem a minha esposa que já me foi falar várias vezes, tem amigos, irmãos, e aí eu falei, poxa, né? Eu, para procurar ser respeitoso com todos, eu fiz um pouquinho de tudo, sabe? Falar um pouco sobre mim, trazer algumas coisas que sempre me perguntam que eu nunca tinha mostrado, e falar um pouco de trabalhos que eu já fiz e apresentar trabalhos que fazem parte da minha busca hoje, da minha pesquisa, coisas que eu mostrei, etc. Então eu fiz uma transição de carreira, tem muita coisa em comum com o Guido, muita coisa, e eu queria aproveitar para agradecer o convite. Vocês sempre me convidam, sempre são muito generosos. Acho que a gente tem que agradecer a coragem de vocês darem sempre a cara a bater, sempre. Isso eu vou dizer sempre, a tua presença é muito corajosa, né? Acho que não tem ninguém aqui do SESC, mas agradecer também a estrutura que eles estão oferecendo, né? A gente compete em termos de linguagem com a escrita, né? Então acho que em muitas profissões, talvez hoje a gente veja mais imagens do que a gente escreve no nosso cotidiano, né? Só que aí todo mundo passou por um processo de alfabetização para aprender a escrever, depois interpretação de texto, e com a fotografia não existe nada disso na nossa formação. Ninguém que está aqui dentro, acho que, né, tem uma certa idade base aqui que todo mundo parte, ninguém passou por um processo de alfabetização na imagem, né? E aí chegou um negócio para a gente que a gente acha que sabe lidar, e esse negócio está tomando agora voos cada vez mais altos, e agora crianças não alfabetizadas já aprendem a interpretar imagens dentro das escolas, né? Uma linguagem que surgiu há menos de 300 anos. Então, a gente está só no comecinho. Talvez, quando isso aqui estiver realmente maduro, nem vão saber os nossos nomes, quem a gente foi daqui a 500 anos, etc. A linguagem é muito mais antiga que isso, né? Fotografia. Eu sempre me pego um pouco pensando nisso, sabe? Eu acho que a gente, como sociedade, como fotógrafos, a gente se faz muito pouco as perguntas fundamentais da vida. E aí, quando eu decidi fazer a transição de carreira para fotografia, eu me fazia essa pergunta. Cara, beleza, sou economista de formação, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com planejamento estratégico, com gestão de riscos, com family office, que é gestão de grandes riquezas. E aí eu falava, cara, eu acho que eu estou sendo um grande hipócrita para aquilo que eu acredito mesmo, para aquilo que a minha família me passou. E aí eu tive o presente de ter uma família muito cultural, assim, né? Minha mãe é pernambucana, minha avó é pernambucana, do interior de Pernambuco, meu pai é paulista, a família inteira é paulista, acho que só tem um holandês na família da minha mãe, o resto é tudo brasileiro. Então, as minhas avós, mulheres maravilhosas que bordavam, faziam um monte de coisa. Teve agora 32, né, 9 de julho, meu bisavô lutou em 32, teve uma história que foi preso, depois foi solto, assim, uma história muito louca, lutou contra o irmão, porque o irmão estava do lado do Rio de Janeiro, meu bisavô do lado de São Paulo. Esse mesmo bisavô foi quem abriu a estrada de Itaguá em Ubatuba, foi quem abriu a Tamoios, e assim, só um cara do exército cumprindo ordem. Depois um tataravô
depois, né, antes dele, um tataravô da mesma linha, agora da parte da minha avó, que foi quem invadiu, fez a última invasão em Canudos e que infelizmente comandou o desastre que foi a história de Canudos, né, a morte de Antônio Conselheiro e etc. Deve ter sido colega do meu bisavô. Também estava lá. O exército de vários estados esteve envolvido, né, nessa operação. E aí eu sempre falei, cara, eu tô aqui, eu acho que eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu posso contribuir, fazer qualquer coisa que seja muito melhor do que ajudar os outros a ganhar mais dinheiro, sabe? E aí é isso que promoveu. Então eu parto da fotografia para ser honesto de um lugar muito egoísta. Sempre foi para resolver alguma questão que estava pulsando dentro de mim. E aí a partir disso eu sempre falei assim, vou começar a entender como que eu organizo isso dentro de uma expressção. E eu vou começar a passar. Como é que eu vou organizar isso dentro de uma expressão? E aí eu me deparei direto com o documentarismo. E eu optei por seguir o documentarismo estrito. Assim, eu tive uma formação científica, né, eu estudei ciências econômicas na verdade, e adotei o documentarismo como método, né, método de pesquisa. Então sempre pesquisei muito os lugares antes de pôr o pé a primeira vez. Então acho que a primeira viagem que eu fiz para a Amazônia, eu pesquisei a Amazônia durante 6 anos de forma orientada antes de colocar o pé lá, para eu entender que aquela imagem que eu ia colocar depois, eu tinha muita responsabilidade no que eu estava mostrando. O documentarismo que no Brasil cada vez mais se torna um pouco inexistente por causa do nosso contexto de país mesmo, né? O documentarismo precisa de apoio, você precisa investir muito, né, no documentarismo para ele dar frutos. Então imagina 6 anos investindo numa coisa. E hoje, ao mesmo tempo, a estrutura de patrocínios está muito vinculada à propaganda. No documentarismo você precisa de tempo e a propaganda, o tempo é muito curto. Então as coisas não casam muito. Por isso que vocês me veem também muitas vezes trabalhando com outras coisas. E essa foi uma decisão minha na pandemia, assim, que eu ia não me envolver mais com projetos patrocinados, né? Que eu sempre equilibrei, né? Os meus projetos que vocês vão ter aqui, nenhum teve patrocínio, mas eu também sempre fotografei, tive patrocínios de marcas grandes, sei lá, como o Souvenir, por exemplo, para desenvolver trabalho. Sou profundamente grato, mas eu percebi que a partir do momento eu falei, obrigado, mas agora, se eu precisar demorar 20 anos para lançar um trabalho, eu vou demorar 20 anos para lançar um trabalho, e é problema não. E aí aqui eu trouxe algumas coisas, né, que às vezes me perguntam e pedem, e também compartilhar algumas vivências que aconteceram. E também, se alguém quiser falar, tirar alguma dúvida, perguntar. Perguntam muito, isso é curioso, aqui da galeria, aí na loja, na Proa, né, eu e minha esposa temos uma loja de artesanato brasileiro aqui na Rua do Comércio, e lá tem quadros meus, e eles sempre perguntam isso, assim, qual foi a primeira matéria que você saiu? E aí eu fui caçar essas fotos aqui, e né, foi que eu chamo de trazer algo que realmente seja diferente que eu mostro nas apresentações. E foi curioso, eu liguei para fotografia formalmente em 2012, mais ou menos. Eu já estudava fotografia pessoalmente, eu fiz USP, então eu sempre dava um jeito de entrar nas aulas do pessoal da comunicação, que eu fiz FEA, né? Então eu sempre dava de entrar nas aulas de comunicação, mas sempre fui bem autodidata. Mas eu fui morar no Rio de Janeiro porque eu queria terminar os cursos naquela escola que ficava na Urca, que é o Ateliê da Imagem, né? A expressão Cortella é de lá, né? Então a expressão artística e documentarismo era muito forte de lá. E aí foi quando eu larguei tudo do mercado e fui para lá. Aí a fotografia me permitiu e me permite até hoje vivenciar coisas que eu achava que eu nunca ia vivenciar. Às vezes parece, a Mari fala muito isso, cara, às vezes parece que você viveu 3 vidas já. E a fotografia, especialmente com a viagem, e se você permite ela fazer isso, né? Às vezes eu me sentia muito travado e eu falei, a minha fotografia eu preciso viver. Sempre dei muita aula e chegou um ponto que eu comecei a dar mais
mentorias, porque eu falava, cara, se a minha fotografia é sobre viver, como é que eu vou ensinar a pessoa a sentar no boteco e chamar o cara de meu consagrado? Não dá, se eu vou lá eu vou viver aquilo que eu tenho que acontecer. E aí eu fiz uma viagem para um fundo, pro mundo dá voltas, né? Um fundo de investimento em reflorestamento, me chamou porque eles precisavam de um cara que entendesse economia e entendesse fotografia para viajar na Europa e na América Latina para contar os projetos que eles faziam, que eram projetos muito bonitos, assim, de, por exemplo, vamos construir uma floresta do lado da Goodyear para eles poderem usar energia limpa. Só que aí nessa viagem já falava inglês razoável, arrastava um italiano, como qualquer pessoa fora do seu país, sofri muito essa preconceito por ser brasileiro e etc. Tal. E eu me dei conta que o Brasil faz parte da América Latina, só assim. E aí eu percebi, cara, meu assunto é Brasil. E aí eu voltei em 2015, 2016, e aí só fotografei Brasil desde então. E aí voltando, eu tinha um material e eu escrevi para a Ana Holanda, que era a editora dessa revista Vida Simples, que eu acho que ela ainda existe. E aí foi onde eu aprendi também que na fotografia, o Ripper me falou isso. E na fotografia você sempre entra pelas portas dos fundos. E ali eu aprendi que, cara, se você não pedir, ninguém vai te oferecer. Então eu mandei, escrevi para ela, falei, olha, admiro o teu trabalho, o que você faz, gosto muito da sua revista, eu acho que eu tenho uma história legal para contar, e assim surgiu a primeira matéria que falou sobre mim, e nesse caso era um trabalho sobre Ilhabela. Foi o último lugar que eu morei antes dessa saída do Brasil. Felizmente, a mídia sempre foi muito gentil com o meu trabalho e eu perdi a conta, assim, ainda bem, né, das divulgações, porque ao mesmo tempo, como eu adotei a fotografia documental através da arte contemporânea, né, então a forma de apoiar o meu trabalho é comprando um quadro meu, é o único jeito. Ou fazendo pix, mas isso mas comprando um quadro meu. E aí eu sempre procurei muito divulgar as exposições, os trabalhos, os assuntos, etc. E aí essa é uma pergunta normal, qual foi o primeiro lugar que saiu do seu trabalho? E isso é um lugar, tomar cuidado também, assim, que às vezes divulgação em revista, eu lembro a sensação horrível que foi o primeiro mês que eu não saí numa revista. Parece que você não é o suficiente. É meio louco, assim, essa história. Assim. Mas sou muito grato, guardo essa revista. Quando o meu site está funcionando... Qual que era a revista da matéria? É sobre o trabalho que eu fiz em Ilhabela, porque eu cheguei lá e boa parte das praias que ficam olhando para São Sebastião, né, que estão ali no canal, boa parte delas são impróprias para banho. E eu sempre gostei muito de mergulhar, e eu lembro que eu estava mergulhando, fazendo mergulho livre na Ilha das Cabras, que tem uma profundidade legal até, acho que dá 12 metros. Eu fiquei lá mergulhando, e aí eu falei, em vez de eu cruzar por cima, que tem Ilhabela e tem Ilha das Cabras, né? E a distância é pequena, eu falei, em vez de eu cruzar por cima, eu vou cruzar por baixo. E aí eu saio na praia, né? E aí quando eu levantei, eu saí de frente para o esgoto. Assim. E aí nesse dia eu falei, cara, a gente tá, todo mundo como fotógrafo aqui, fotografando o mar, e a gente tá dando as costas para a cidade que a gente vive. E aí, só que quando o lixo chega na praia, não dá mais tempo. E aí essa foi a premissa que surgiu esse trabalho, que aí eu chamei de Vida em Terra. Vida em Terra. E aí foi uma série fotográfica que eu fiz de Ilhabela de costas para o mar, ou com pequenos aspectos culturais como esse aqui, que é o Banho da Doroteia, que é um bloco de carnaval que a galera se fantasia e no final todo mundo pula no mar, e é muito legal. As velhinhas vão, porque senão dá azar não pular no mar depois do Banho da Doroteia. Assim. Mas legal, só para entender o gancho com Vida Simples, né? Porque eu sou jornalista, bem cartesiana, né? Além de fotógrafa. Sim. Eu queria entender assim, como é que você vendeu a ideia para Vida Simples
Então, pelo menos não lembro de ter um espaço só para fotografia, tem? Eles tinham uma sessão que eu acompanhava, não tinha. Quando apareceu, eu peguei e mandei o e-mail. E aí tinha uma sessão só com ensaios fotográficos. Que não aí conecta foi quando eu necessariamente ofereci, com pautas de vida simples, sustentabilidade, né? É livre, assim, livre. Tema. Eu acho que sempre passa um pouco sobre uma reflexão, sabe? A revista ela tem bem esse olhar e é um pouco... Era até isso, assim, o convite era olhar para o lugar que a gente mora. Minha tendência, por exemplo, em São Paulo, que eu morei muito tempo, São Paulo sempre foi muito invisível para mim. São Paulo é invisível, eu não consigo fotografar em São Paulo, é impressionante. Eu tenho uma gratidão, por exemplo, pelo centro de São Paulo, eu amo aquele lugar. Não consigo fotografar, é invisível. Então tinha um pouco disso, sabe? E depois eu doei esse trabalho todo para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Assistência Social, que foram os lugares que me permitiram conhecer todo o arquipélago, fotografar as comunidades caiçaras, e aí eles estavam com um projeto da Secretaria de Cultura e conectando todas as secretarias de turismo do Brasil e tal, e aí ia gastar uma grana com foto, e aí eu doei, senão eu não ia conseguir pôr Ilha Bela na divulgação. As imagens foram doadas e eu não comercializo mais. Será que vai funcionar o vídeo? Ah, peraí, eu baixei só um segundo. Você botou os dois vídeos, um logo depois do outro, não foi? Era o primeiro vídeo convite? Tanto faz a hora. É o vídeo convite depois do convite. Depois eu fui aprofundando a pesquisa. Não tem áudio, peraí. Não tem problema, não. Áudio Não sei. Acho que não. Depois eu fui aprofundando a pesquisa e entendendo os mecanismos para você fazer a fotografia documental funcionar, né? Então você normalmente apresenta a sua pesquisa em termos de uma série fotográfica, de uma notícia, uma publicação, que se tornam exposições, enfim. Aqui foi uma exposição no Museu A Casa, e aqui eu morei nessa aldeia que fica mais ou menos a 4 horas de Santarém, e aí a gente estava indo pescar. Todos os dias a gente saía para pescar um pouco antes do pôr do sol. Se não pescasse, não comia. E naturalmente eu estou filmando. E esse foi o convite da exposição que sempre fez. Aí a outra. Então essa foi uma exposição no Museu A Casa. São os convites das exposições. Duas coisas, eu não sei porquê. Todo mundo me pergunta aqui, todo mundo, principalmente na loja, na galeria, perguntavam muito essas duas coisas, né? A primeira matéria e apresentações de divulgação de exposição. E essa foi o convite da minha primeira individual. Acho que foi 2017, no comecinho de 2018. Mais uma etnia perto de Santarém, eles são os Munduruku, então tem uma série fotográfica chamada Uma Crônica Munduruku. Esse foi no dia seguinte de uma invasão por madeireiros, que eu estava lá dentro quando os madeireiros invadiram a aldeia, e aí eles decidiram à noite fazer um ritual para primeiro buscar orientação, sonhar, depois de uns 4 dias procurar o Ministério Público, e aí eu fotografei, filmei e fotografei, eles me autorizaram no momento. E aqui nasceu a minha primeira individual. Então eu fui viajar já com um convite para fazer uma exposição individual. E nunca mais faço isso, de viajar com foto prometida, porque você não sabe se você vai voltar com a foto ou não. Mas funcionou, deu certo. E aí depois da individual, imediatamente eu recebi o convite para fazer essa exposição no Museu A Casa, exatamente do mesmo trabalho. E essa aqui é a carinha da individual. Uma galeria de uma grande amiga, a Maria Fernanda Paz de Barros. Ela tem um projeto chamado Ancatu. Para quem se interessa em design, ela mescla saberes tradicionais com design, tudo brasileiro. E ela tinha essa galeria que ela me convidou para expor, e aí depois da primeira individual começa um problema na sua vida, que aí, e é puro ego, assim, e até é um mercado, né, que gira isso, e você aprende a lidar com a situação. Fala, depois da tua primeira individual, quando você faz uma coletiva,
você é menor. Isso é pura besteira, assim, né? Isso depois da primeira individual, você acaba tendo oportunidades de abrir um pouco os espaços, e aí já foto da minha primeira exposição individual. Essa aí trouxe uma série das minhas fotos mais conhecidas, que eu falei, poxa, às vezes tem gente que não conhece o meu trabalho, eu vou trazer. Então esse é o Curumim. Tem duas versões dessa imagem, essa aqui é a original. Então é um rapaz que está ali com uma contraluz no fogo, e eu desenvolvi um trabalho de pesquisa nessa aldeia e nessa viagem. Foi uma viagem que eu fiz, que eu fiquei 90 dias na Amazônia. Eu viajei de Manaus até Belém, de barco, parando nas cidades e entrando nas aldeias. Perdi 10 quilos na viagem, muita doença. Mandei muito artesanato por correio para casa, para os lugares. E aqui eu desenvolvi um trabalho que vocês conseguem ver comigo no meu Instagram. Eu estudei pigmentos. E aí eu fiz um trabalho de imprimir as fotos em branco e preto e pigmentá-las à mão. Então, tem duas versões dessa foto, uma delas que eu adicionei pigmento colorido à mão. E essa acho que é a minha foto de maior projeção, que felizmente acho que está em todos os continentes, assim, que me dá muitas alegrias. É o Curumim. Essa foto eu trouxe para testar o equipamento do Sesc, porque eu nunca consegui projetar aqui. E esse é muito bom, esse scanner. Essa é uma foto muito escura, mas impressa ela é maravilhosa. Mas não tem problema. Pode deixar, dá para ver, né, já. E aí isso é um dilema da fotografia, por exemplo, se você faz documental, se você tem interesse em expor, a sugestão que eu faço é sempre imprima suas fotos, porque elas têm um poder muito diferente, a foto impressa. E eu acostumei a enxergar as minhas fotos impressas na câmera, mas isso é puro costume. É uma cilada você querer fazer uma exposição e marcar uma exposição só se você nunca imprimiu, porque é outra arte. Então eu sempre sugiro isso, se você gosta de fotografia, se interessa nesse suporte da foto emoldurada, imprime tudo. Porque essa foto, por exemplo, impressa, ela tem um peso muito diferente do que com a luz. E o fundamento da luz, sendo mais técnico, o fundamento da luz, da composição da cor é completamente diferente da luz e do papel, né? É o inverso. Então a cabeça funciona de forma diferente. E a questão do grão também no papel é sempre mais forte, né? A O textura, a sensação do grão. Hoje, para mim, por exemplo, eu faço uma foto, na minha cabeça já vem, cara, essa foto impressa vai ficar maravilhosa. Essa foto impressa vai ficar horrível, não vai funcionar e etc. Mas é puro exercícios. Mais uma das fotos, essa se chama Cavalgados, um trabalho que se chama, do livro chamado, uma autopublicação minha, um livro chamado Agridoce Agrestino, que foi no intervalo dessa viagem da Europa, eu fui para minhas origens, fui visitar minha avó e minha mãe em Pernambuco e fiquei visitando as cidadezinhas nas festas regionais, e lá tem muita cavalgada. E eu falei até isso, obrigado. Falei isso no último encontro, né, do Fotoclube, que eu fui aqui com a cabeça assim, eu vou fotografar seco. Só que aí tinha chovido muito, e aí o agreste estava verde, estava lindo, e aí eu falei, caramba, eu tô indo buscar escassez, vou contar uma história de escassez, sendo que aqui as pessoas são muito complexas, riquíssimas em termos de cultura, de conhecimento da terra, do território. Quem sou eu para ir buscar escassez? Né? E aí eu falei, cara, não, esse livro tem que ser sobre festas regionais, sobre expressão cultural, e mudou completamente a forma com que eu fotografo. Acho que todo trabalho que a gente se entrega, ele nos transforma. Né? E me transformou nesse sentido, eu nunca mais fotografei escassez, nunca mais. Aí a minha pergunta, que dentro do método que eu aplico, eu sempre pergunto ou tento entender, porque às vezes a própria pessoa fala, o que mais te dá orgulho disso que você está fazendo? E aí é isso que me interessa fotografar dentro de uma comunidade, sabe? Que eu me torno responsável pela história que eu estou contando. Né? A gente vem do documentarismo, que tem toda aquela história, que falava, eram os homens brancos europeus que saíam da Europa para fotografar como o mundo era pobre,
e aí dizer, ó, né, ao mesmo tempo fotografar coisas belas, eu não acredito muito nessa história. Ao mesmo tempo, hoje nós somos ferramentas da publicidade, então um documentarinho gira em torno disso. E aí, se eu sou qualquer uma das coisas, eu prefiro mostrar aquilo que as pessoas se orgulham e esperar que isso tenha um bom reflexo. E a beleza da fotografia, posso fazer um comentário? Por favor. É que às vezes também produz um efeito que você não pode nem imaginar, né? Assim, além desse efeito positivo na vida das pessoas. Não tem como Aqui, provar. assim, vou compartilhar porque realmente é muito forte a minha sensação assim, de ver. Para mim é uma fotografia que nesse momento do antropoceno, né, que eu trabalho com mudança climática, né? E que a gente vê isso, o egocentrismo do homem, do ser humano. Para mim, essa foto é uma foto sobre o olhar, né, do homem e dos cavalos, mas é uma foto que quase que humaniza tanto, no bom sentido, né? Meio que coloca no mesmo plano, sabe? O humano e o cavalo, sendo que o cavalo tem um olhar muito expressivo, né? Pelo menos sempre me interpelou. E aqui a gente vê de uma forma impressionante esse olhar do cavalo, né? O bonito da fotografia é isso, né? Que permite, da arte, né? Permite cada um interpretar com o seu repertório. Né? E aqui para mim foi um pouco dessa relação, mas Cavalgados era muito, e o nome dela foi bem proposital, que ele também, né? Nós, de certa forma, né? Somos conduzidos, seja que for. E aqui é tão forte o momento de uma cavalgada, quando ela é muito grande, você está perto, que você percebe que todo mundo ali faz parte de um organismo. É muito forte, sabe? E aí eu vi Tá tudo cavalgado junto, que ele né? é tudo junto. É, cavalo, bicho, homem. Não tem mais a separação, sabe? Quando você vê, e aqui é na festa do Jerico, perto da casa da minha avó, que a gente foi recentemente, eles vão com muito orgulho. Não era algo turístico, era orgulho, sabe? E me dá muitas alegrias essa foto também em termos de projeção, de colecionismo. Essa que chama a iluminação. Então dei a sorte de ter uma arquibancada abandonada do lado de onde os cavalos iam passar. E aí você vai ganhando na malícia, né, tal, e aí eu percebi que eles iam dar a volta, eles iam entrar por trás e passar na frente da arquibancada. Aí eu subi na arquibancada e fiquei esperando. E aí a luz estava, né, o sol estava se pondo e ele entrou aqui de frente e iluminou. Assim. A pergunta normal é como é que, né, o chapéu está escuro, onde que você estava? Eu estava em cima de uma arquibancada debruçada, assim, para fazer a foto. Essa foto ganhou, acho que foi 2018, como a foto branco e preto do ano pela Fujifilm. A sombra da orelha do cavalo ali denuncia um pouco o horário, né? Era bem finzinho de tarde, né? Finzinho de tarde, era a última luz do sol, assim, né? Mas ela fala bem do que você falou, de ser uma coisa só, né? O homem e o animal aí. Você vê quase uma fusão, assim. É muito legal. Aí vem o céu da Dona Laudinete, que tá lá na loja, né, tal, que eu amo, e que foi a lição tudo foi um pouco acontecendo na mesma época na minha vida, então eu brinquei com ela, que eu falei, mas por que ela faz esse artesanato? Então, ela faz esse artesanato com fibra de coco, que são luminárias, né, várias coisas, e aí eu brinquei com ela, que lá São Miguel dos Milagres, né, Tatuamunha, São Miguel dos Milagres. Eu falei pra ela, por que a senhora não vai lá fora, já que vocês têm o céu mais bonito do mundo? Toda a cidade fala isso, né? Que tem o céu mais bonito do mundo. E aí ela falou, não, mas é porque eu fiz o meu céu. Aí eu olhei pra cima e essa era assim. O céu da Dona Laudinete. E a tempestade. Acho que são umas fotos. Isso aqui foi... Assim que começou a abrir um pouquinho a pandemia, que eu estava aprofundando um trabalho de pesquisa sobre vida caiçara, que foi o primeiro trabalho que eu comecei a pesquisar, que eu fiz até agora só uma exposição e ainda não entendo que o trabalho está maduro o suficiente para lançar um trabalho mais forte. Né? Então, eu acho que já são 10 anos de pesquisa de vida caiçara, que eu passei minha primeira infância em Ubatuba. Eu tenho muita lembrança da minha infância,
com a Cognição Caiçara e foi, acho que o primeiro lugar que eu fui fotografar foi em Copacabana. Quando você olha Copacabana, tem aquela entradinha aqui no final que tinha um mercadinho de peixe ali, que ali tem uma comunidade caiçara incrível. E ali foi o primeiro lugar que eu fotografei, já com a câmera na mão. Assim. Tempestade. Essa foto, ela inclusive foi impressa para a Fazenda Bananal, não foi? Ela entrou na exposição da Fazenda Bananal, então... Tietando um pouco, é uma das minhas favoritas. Eu vou me gabar que ela tá na minha parede. Aqui tem, na verdade, algumas pessoas que têm obras minhas, eu sou muito grato a isso. Assim. A Tempestade foi um pouco na reabertura da pandemia. Eu queria entender como estavam as comunidades caiçaras e eu vim aqui para Almada e eu fiquei embarcado para não ter contato com ninguém, assim, né? Você não entendia, né? Putz, tem que contar, não tem que contar, o que eu faço? Eu fiquei com medo de ficar de costas para eles. Para aparecer ali, né? Você me avisa se eu ficar de costas. Se eu quiser sentar, eu aqui. Então eu fiquei embarcado e eu saía um pouco para visitar para Quinta. Então primeiro eu me isolei dentro de um barco, fiquei lá, esperei eu ter segurança para poder ter contato com as pessoas e eu comecei a quebrar um pouco, assim, sair talvez da expressão documentarista e eu queria expor um pouco mais do que eu estava vendo. E eu vi muito movimento de comunidades caiçaras, diferente do que estava acontecendo em São Paulo, onde estava tudo parado, ali a vida continuou de forma efervescente, até você precisa continuar pescando, você precisa continuar cuidando, né, da sua plantação e é isso. E aí se chama Tempestade em lugar de canoa, porque o Ubatuba é lugar de canoa. Né? Você podia só falar um pouco tecnicamente dessa imagem? Você fez uma exposição? O que é? O que você fez aí? Era assim mesmo? Tipo, velocidade alta e ficou assim ou não? Não, eu tinha a pira de fazer penning quando eu estava aprendendo a fotografar. Penning, para quem não sabe, você põe a câmera numa velocidade mais baixa e com o seu tronco você acompanha algum movimento. E se você consegue igualar o movimento do seu corpo com a velocidade de quem está andando, tipo uma moto, você congela a moto e todo o resto fica riscado. É lindo. Não tem muita serventia, mas você pode treinar. Mas essa técnica do penning foi o que eu fiz. Então eu fiz uma velocidade do penning e aí o lance aqui, eu queria manter a câmera reta na mão o suficiente para o horizonte ficar reto. É isso que eu fiquei impressionada. E aí fica um pouquinho difuso. Então foi o que eu tive um professor, né? que é o Paulo Batelli, lá da Sim, ele foi meu professor também. E ele falava, ele é muito doido, só que ele falava uma coisa valiosíssima, ele falava assim, desculpa, pessoal, mas fala assim, foda-se, foda-se, mas você tem que saber mexer na tua câmera de olhos fechados. E o que ele estava querendo dizer isso? Que você tem que engolir a técnica e ela tem que internalizar ela de uma forma que ela seja natural. E eu sinto um pouco isso, assim, sabe? E aí no documentarismo eu acho muito chique quando a pessoa tira a câmera e coloca aquele negocinho de limpar lente, sabe? De limpar aquele gelzinho, de limpar lente, limpa tudo bonitinho, porque às vezes você tem que limpar com cuspe atrás da então você tem, você tá sujo, você tá viajando muito tempo, então é muito glamuroso, assim, mas a técnica dentro do corpo é muito importante, sabe? Então eu agradeço muito ao Batelli que dá esses tempos. É só conhecendo as regras que a gente sabe quando quebrar, né? Exatamente isso. Exatamente. Aqui eu começo a mostrar, eu peguei 12 slides e eu falei, vou tentar escolher uma de cada estado, da última vez que eu estive nesse estado. Aliás, eu acho o exercício do fotoclube valioso, sabe? De você sempre olhar o teu portfólio e apresentar ele de uma forma diferente, né? Sempre me disseram, e eu acredito que o fotógrafo bom não é o que tira boas fotos, é o que escolhe boas fotos. Então esse exercício é incrível. Acabei de ganhar meu dia que você entendeu essa parte dessa provocação. Tem muito a ver com isso. Pô, é muito legal. E aí aqui é Jalapão, uma jalapoeira, eu fui lá fotografar o trabalho delas com o tá pendurado. E aí uma forma de o artesanato, como vocês percebem, está sempre dentro do meu trabalho.
E uma forma de retratar a mulher que se identifica como jalapoeira, que fala que a vida dela não é nada sem o pendurado. Quem sou eu para dizer algo assim? Como fazer um retrato dela de uma forma a honrar essa história dela. Aqui interior de Pernambuco, casa do seu Zé Bezerra, um grande escultor, uma figura ímpar. Sugiro pesquisar quem é esse cara. Eu tenho uma obra dele, se um dia alguém quiser conhecer. Ele construiu com a própria mão a casa, e perto da casa dele tem não sei se o nome da palavra do lugar, aqueles desenhos rupestres. E aí tem um vale muito importante. Ele fez com conchinhas na casa dele uma reprodução dos desenhos rupestres que tem perto da casa dele. Aí eu não aguentei, eu pus 2 fotos de burro. E aí aqui é o seu Zé Bezerra, e isso aqui me marca muito toda vez que eu vejo. Aqui é onde coloca água potável, né? E a gente vê isso como algo tão distante, e tem na casa da minha mãe até agora. Sabe, até agora. Assim, a gente pensa em coisas brasileiras tão distantes, a gente, sei lá, glamoriza, cria todo um romance. Até hoje a minha mãe liga e fala, dá pra trazer água? Aí chega um rapazinho com um balde e coloca ali. Então tem água que você pode beber, água que você pode lavar coisas, assim, muito mais brasileiro do que tantas coisas, assim. E aí tem coisas, por exemplo, na fotografia que às vezes você espera uma década para fotografar, e aí você chega lá, a produção não tá igual, não tá melhor. E ele tinha feito uma operação nos olhos, e ele tinha que usar um óculos escuro desse tamanho que deram no hospital dele, um óculos de corrida. Eu falei, caramba, eu vou fotografar o Zé Bezerra e ele não pode tirar o óculos escuro. Aí pegou de longe. Aí eu procurei uma forma de contar a história, assim, para não descaracterizar tudo. Aqui é Pará, Abaetetuba, um lugar que me trouxe umas sensações muito difíceis, lindíssima a cultura. Abaetetuba significa lugar de muita gente. Só que ao mesmo tempo, aqui é onde tem grande parte que chega de açaí, na região, chega em Abaetetuba. E essa é uma pira minha, essa embarcação, ela serve para transportar açaí aqui dentro. Então ela cruza o rio, que muitas vezes não é calmo, por isso que a borda é alta e ela aguenta muito peso. Ao mesmo tempo, muita gratidão por tudo que acontece ali do açaí e tal, mas é uma cidade que foi planejada para o esgoto correr na beira da calçada. Eu nunca vi tanto urubu na minha vida, num lugar só. Assim. Aí esse dia foi um dilema fotografar, assim, cara. Como é que eu conto uma história boa num lugar que, cara, assim, a gente não merece planejar cidades desse jeito. Assim. Isso na água, ela coisa de esgoto? Não, coisa, né? não, Só é que reflexo. era o tempo que eu tinha, assim, era o clima que eu tinha. Eu acho que a fotografia pra gente fazer aquela perfeita, você tem que esperar, mas não tinha como esperar. Né? Então estava nublado, a Amazônia também chega uma época que vai estar sempre nublado. Tinha sempre nublado, não tinha o que fazer. Então é puro reflexo mesmo do. Não é muito larga essa embarcação, né? Muito peculiar o É formato. muito curioso, assim, ela é assim, Olha só, é enorme esse comprimento. enorme. Já experimentou ver essa foto em preto e branco? Já, mas aí teve uma coisa, o preto e branco pra mim, ele nasceu muito... meu avô era viciado em documentários, e meu pai também. Então quando eu achei que eu estava fazendo a transição de carreira para ser documentarista, eu me dei conta que eu tinha toda uma vida assistindo documentário. Então branco e preto nasceu muito tranquilo pra mim. E aí é um saco você ser brasileiro fotografar branco e preto, todo mundo se chama de Sebastião Salgado. E era um saber, pode você tá lá no curso, igual o Sebastião Salgado, que é uma honra para qualquer um de nós, né? Mas eu parei de fotografar em branco e preto porque as comunidades e as pessoas que eu opto por fotografar não se identificam com a estética branco e preto. Sim. Nada do universo do Brasil tradicional tem o branco e preto, exceto em algumas cidades, por exemplo, de Pernambuco e tal. Eles vêm com algo como meio que algo muito antigo, um filme de terror.
E aí eu falei, poxa, é uma expressão que eu tive que aprender a fotografar em colorido para poder ter uma foto que quem eu fotografava e fotografo se identificasse. O Walter Você sabe o que Firmo ajudou acontece? muito nisso, né? Walter Firmo Você sabe que acontece uma coisa com o projeto que eu faço de retratos, que eu fiz propositalmente em branco e preto, eu gosto muito, mas às vezes eu posto uma foto e alguém me fala, puxa, em branco e preto, eu achei que a pessoa faleceu. Então, é isso. Mas é interessante que você se preocupa com o reconhecimento do fotografado nas suas imagens. Isso também não é uma coisa que qualquer fotógrafo... Essa sensibilidade, né, de você retratar de uma forma fidedigna, exatamente, a sensação que eles têm deles mesmos, né? Então... eu questiono pra mim, eu não fico cagando regra pros outros. Então, o meu método funciona pra mim, sabe? Mas eu me sinto responsável pela imagem das pessoas que eu apresento. Então, eu tento honrar isso da melhor forma possível, sem nenhuma ilusão que em algum percentual eu sempre abuso da imagem de alguém. Eu faço uso dela ao meu favor, eu parto dessa verdade. Sim. Mas eu tento fazer escolhas mais respeitosas. E só uma pergunta desse gancho. Como é que fica a questão se você retorna com esse trabalho para as comunidades ou não? Como fica essa questão? Quando eu consigo manter um contato, a aldeia Munduruku perdeu-se o contato, ninguém consegue falar com eles. Faz 5 anos que eu não tenho nenhuma notícia da aldeia. Mas quando eu consigo manter o contato, eu sempre mando as fotos para a família, para as pessoas, e 10% do valor de todas as obras que eu vendo, do grupo, eu mando até hoje para as pessoas. Eu tenho que fazer isso. Mato Grosso, as rendeiras do Mato Grosso, sugiro, quem quiser depois me escrever, é um lugar fascinante de visitar, o trabalho delas é maravilhoso. Reconhecido na Unesco como um dos 10 trabalhos artesanais mais profundos do Brasil, que são as rendeiras do Mato Grosso. De cores que você achou ali, espetacular. Então, Brasil, né? a bandeira do Brasil, cara. Verde, amarelo, azul. E o Tem calendário. um calendário agora. É mais Brasil que a cor. Verdade. E elas fazem no chão, isso me marcou muito. Assim. Eu estou passando meio rápido porque eu estou com receio do tempo, né? Mas dá para ficar um tempão aqui falando. Um tempão aqui, né? Analisando o chão de vermelho batido que eu começar aqui lá agora. Essa foto do Maranhão, quem já teve oportunidade de nos lençóis maranhenses sabe o que é fabuloso né? E me marcou muito quando eu me dei conta que a cor que a gente vê na foto é o reflexo do céu, né? Então eu fiquei lá no Maranhão tentando encontrar uma foto que equilibrasse as duas coisas, né? Que eu tivesse um pouco do reflexo do céu, mas que eu tivesse a cor original de quando a gente está com a água do lençol nas mãos. E aqui é uma comunidade um pouco mais afastada de Barreirinhas, uma viagem humilhante, assim, choveu, é pegar charrete, barco, carro, tudo. Tem um cara, tem um vídeo que tem um Instagram que chama Transputa Merda. Ele resolveu fotografar todos os translados dele. Então, em vez de você ver a foto, você vê tudo que ele passa para chegar num lugar. E esse foi um dia assim, sabe? Transputar merda. Transputar merda. E ao mesmo tempo, isso me fez. É a foto que eu mais gosto, para ser sincero, porque tem muita história em cima dessa madeirinha aqui, né? As pessoas lavam roupa aqui tipo, elas vão ali com a roupa, batem a roupa e ficam ali nesse ritual cotidiano de lavar roupa, né? O mais cotidiano possível. E ela me traz uma paz, eu gosto das cores. Aqui é Maranhão também, não tentei trazer só uma foto. Dentro de uma comunidade bem próxima à Barreirinha, que faz um artesanato. Você tem a planta do buriti, que é uma palmeira. Na folha, numa tala do buriti, dessa palmeira, você consegue tirar um fiozinho que parece uma seda do buriti. E com isso você faz um crochê, um artesanato que faz bolsas, etc., que é maravilhoso. A Flávia Aranha tem na loja dela, quem tiver curiosidade, ela vende uma bolsa feita com essa seda de buriti, que é seca.
quando você vê a dificuldade que é para tirar fiozinho por fiozinho, você vê que uma bolsa daquela tem centenas de fiozinhos, você entende o quanto o Brasil é incrível em termos de artesanato. E aqui eu estava lá acompanhando e para mim é muito ritualístico, e hoje eu já vivenciei essa cena muitas vezes. Aqui elas estão fervendo o crajiru, que é uma erva amazônica, e quando ela seca, aqui não dava tempo dela secar, então às vezes elas fazem isso, ela fica vermelha, completamente vermelha. Então o curumim, aquela foto que eu mostrei, a parte vermelha do fogo foi pigmentado com crajiru, e a Flávia tem muitas roupas que ela tinge com crajiru, um arbusto brasileiro que fica vermelho. Acabo me deparando com cidades, né? Então Brasília, muitas vezes meus trabalhos passam por dentro, no natural. Aqui é Mercado de São Joaquim, em Salvador. Eu sempre tive esse hábito, quando eu vou só para fotografar, a primeira coisa que eu fiz é ir no mercado onde a população compra a própria comida. Ir lá e almoçar. Ficar lá e conversar, que eu acho que você entende o lugar onde você está quando você vai no mercado. Lembrei do Salgado, que ele fala que a estratégia dele era sempre pegar o metrô numa cidade e ir até a última linha, o último buraco de metrô, e ir no supermercado da periferia. Sempre ele fazia isso. O meu eu vou no mercado central, onde a população vai comprar as coisas delas, sabe? Eu sempre fiz isso, ia lá e comia. Eu já até lembro das tiazinhas, eu tenho a memória fotográfica para mapa, eu sei se perguntar onde você come no mercadão lá de Manaus. Eu sei exatamente a banquinha que é para ir. Aqui o Mercado São Joaquim é fabuloso para ir, porque em Salvador tem a questão do candomblé, então ele é um mercado que tem uma mistura de religiosidade muito forte. Então tem um lado só que eles mesmos falam, um lado só da macumba, um lado só do artesanato, um lado só da comida, e é fabuloso. Assim. E essa foto vai passar agora uma temporada no Tucos. Então, quando vocês passarem agora pelo Tucos, tem 4 quadros meus que não foram na temporada. Convidados. Dá para ficar falando sobre técnica de composição. Também o Mercado São Joaquim, minha pira das embarcações tradicionais. Então aqui são vários barcos de pesca que estavam aportados no final do Mercado São Joaquim. E uma dica que sempre me deram é nunca fica onde está muita gente. E vai para as beiradas, que é onde você encontra as melhores coisas para você fotografar. Eu fui entrando. Aí quando você sente que você está prestes a ser assaltado, é a hora de fazer a foto, sabe? E é aqui, assim. Assaltado outras coisas. Vai saber. Né? Aqui é uma outra região também de Salvador, não consegui trazer só uma foto da Bahia, que é o banho de cheiro. É uma senhora que tem várias fotos dela de banho de cheiro com ela, jogando banho de cheiro. Então um dia eu quero fazer um trabalho só com essas senhoras que vendem banho de cheiro na Bahia. Aqui é Mato Grosso, esse senhor era venezuelano, não tinha nenhuma forma de manter contato dele, e aí eu quis fazer um retrato que dava para fazer na luz que tinha desse artesanato, que é fronteiriço aqui com o Brasil, um tipo de trançado que eu nunca vi em nenhum outro lugar, ninguém até hoje conseguiu explicar o trançado dessa família. Agora é o... E aí o gancho que o Luiz falou, vão surgindo exposições, né? E agora eu trago 2 trabalhos meus contemporâneos, né? A pesquisa da vida caiçara, e aí eu tive uma exposição grande na Fazenda Bananal, chamada Cartas para o Futuro, e esse era o vídeo que estava passando lá dentro, né? Então tive a felicidade de eles me convidarem de uma forma super aberta, você tem 20 dias para montar uma exposição gigante. Se vira! E aí o trabalho estava pronto, é aquela coisa, também a sorte apareceu era um tem nenhum problema de contar, era um período de gap entre o contrato com a Casa da Cultura. A Casa da Cultura não podia entrar para montar a exposição. E aí eles falaram, cara, a gente precisa ter uma exposição de 20 dias, ou entrar pela porta dos fundos, né? Você mora aqui?
eu moro aqui, assim, e aí a Cris da Casa da Cultura foi super generosa de apoiou a escolha deles, e aí eu tive a oportunidade. E esse é um vídeo que ficou passando lá em grupo, que é um trabalho que chama Cartas para o Futuro, que acho que vem desse questionamento de todos nós, né? Não tem como não viver esse questionamento, né? Até onde a nossa presença aqui altera uma forma de vida tradicional e até onde a gente promove, até onde a gente respeita, visita, não visita, divulga, não divulga. E o trabalho em si convida a gente a plantar árvores que a gente não vai ver madura, né? Para que os filhos dos outros possam aproveitar da sombra dos frutos deles. Essa é a reflexão do trabalho. E ele é todo montado em estruturas de barcos abandonados na Ilha das Cobras ou de sobra de demolição de barcos. Então, depois começa um monte de imagem cortada, que sou eu lá na Ilha das Cobras fazendo trabalho de buscar madeira lá no meio do lixão e usar essas madeiras como suporte para as fotos impressas. Na outra vez que você apresentou na Fotopoli, você tinha acabado de fazer esse trabalho, né? Eu lembro que você falou dessa caça das bandeiras. Eu acho que foi quando a gente se conheceu, porque vocês fotografaram. Fotografou esse dia, a abertura. Exato. Assim. Ele estava bem maduro, mas foi bem um recorte desse trabalho, dessa pesquisa. Né? Então, aqui é um Bapuruzum, né? Aquele arbustozinho, Augusto só floresce no outono, aquele lilás. É vídeo, né? Isso. É um vídeo. Parece quase uma. E aí aqui várias cenas da cidade que a gente vive, que a gente não enxerga, são os estaleiros ali da Ilha das Cobras. E aí agora vem imagens desse mesmo trabalho. Imagens desse mesmo trabalho. Acho que é o próximo, acho que é o próximo. Aqui vem algo do meu método hoje, que é assim, eu tento vivenciar muito, conversar muito com a população, né, com o objeto do assunto, chamar dessa forma. Ler muito, buscar pesquisa sistemática, e aí o tempo é o senhor do trabalho. E aí a Mari, eu acho que a maior testemunha, às vezes eu fico o dia inteiro esperando a foto acontecer. E a pessoa nem sabe que eu estou lá para fotografar, porque eu estou esperando a foto, sabe? E aí ela estava comigo, né, nesse momento da foto, porque como eu tenho esse vínculo da minha infância com a vida caiçara, eu sempre me pergunto, né, eu estou mais pensando como é que vai ser a infância dos caiçarenses que estão nascendo agora, do que com os adultos, porque a gente se vira, né, mas qual que é a cidade que a gente está montando para as crianças que estão aí agora estudando. Só um comentário, a primeira vez que nós estávamos de novo com ele, eu achei que Olha o ele chavequinho. A gente passou o dia inteiro, ele não ligou na câmera, eu falei, gente, tá uma coisa estranha. Nos últimos, sei lá, 15 minutos antes de ir embora, a gente fez a foto perfeita. Aí eu fui lá sozinho, pegou a câmera, foi a minha, fez a foto. E muito preciso, né? Então é isso, acho que viveu um momento aí, né? Pra captar. Acho que é uma frase da Anne Leibovitz, que ela é uma da Anne Leibovitz, que ela é uma retratista, assim. Ela fala que através da câmera eu pude enxergar o mundo. Né? Para mim a fotografia é um exercício de presença, de aterramento, para mim. Né? Então, por mais que a gente estivesse lá, e eu já falei para ela sabendo que eu estava lá para fotografar, eu preciso estar profundamente presente, assim, com o pé no chão, entendendo, sentindo o cheiro, escutando e observando o que está acontecendo, e atento. Então, a hora que acontece, eu absorvo claro o que eu estou fazendo e vou fazer a foto. E aí eu também tenho uma mania, eu nunca tive o dedo nervoso na câmera. Eu sempre gostei muito de fotografar com analógico. Então, fotografar com analógico é um exercício maravilhoso, principalmente se o fotômetro quebrado. O fotômetro mede a luz, né? Então você aprende a enxergar a luz e a moldar a câmera. E moldar a câmera sem enxergar, isso é um exercício muito bom. E você aprende a ser preciso,
fazer um, sabe? E menos ansioso, porque você tem que esperar para ver o que deu. Não sei essa parte. Essa parte é na terapia. Eu acho que eu estou sendo bem paciente, porque eu tenho os filmes mais de 10 anos guardados lá que não foram revelados. Nossa, eu não consegui ver. Eu tenho medo. Eu tenho medo de revelar. Não sei se dá, vocês têm muita coisa para mostrar, mas Não, acho que uma pergunta sobre a tua relação com a presença, né? Isso que você acabou de falar de presença, né? Eu também faço fotografia documental e eu sempre tive essa dúvida, assim, sobre o tempo, ele produz diferentes camadas da sua interatividade, da sua relação com o objeto, né? Não gosto de falar assim, com a pessoa, com a situação, né? Você sente uma diferença entre a foto que você faz assim que você chega no lugar e a foto que você faz depois de um tempo, que você já está lá interagindo com o assunto? Ou não sei. Não, muda completamente. Às vezes você não tem tempo. E aí você tem que fotografar e tal. Quando eu tenho tempo, eu sempre adotei a estratégia de chegar, me apresentar, explicar o que eu estou fazendo e não fotografar. E aí foi engraçado. Aquela aldeia, eu cheguei, aí fizeram uma assembleia, 40 indígenas, e todo mundo fala na assembleia indígena, isso é muito, todo mundo fala, todo mundo expressa opinião, mas eles queriam entender o que eu estava fazendo lá. Então eu expliquei, eles me aceitaram e aí fui conduzido por uma família que me recebeu. Só que eu não fiquei fotografando. Aí no terceiro dia, um deles virou para mim, você não ia fotografar? Aí eu comecei a fotografar. Eu falei, agora que vocês pediram, eu vou começar, porque eu tento quebrar um pouco a fronteira. Então aí eles falavam assim, mas você não quer que a gente faça nada? Eu falei, não, eu quero que você viva. Por isso que eu vou naturalizar a sua presença também. O trabalho Caiçara aqui, quando eu mudei pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma canoa. Vou comprar uma canoa Caiçara e eu vou conviver com ela do mesmo jeito que o Caiçara daqui está convivendo. Tem que limpar, tem que cuidar dela, tem que saber fazer os nós, tem que fazer tudo isso, assim. Sabe, eu tenho um pouco essa... eu tenho um pouco de dificuldade de separar a fotografia parada da fotografia em movimento, porque eu sempre vejo cenas nas minhas fotos. Elas sempre trazem alguma coisa de movimento, por mais que seja parado. Então, o adaptar a minha alimentação, o meu conhecimento, o meu corpo, faz parte do processo de eu tentar me aproximar da pessoa, né, ou do assunto que eu estou fotografando. Então, minha esposa é vegetariana, eu sempre tentei adotar o vegetarianismo. Então, por convivência com ela, eu consigo. Mas se eu tenho que fazer alguma viagem mais complexa, eu vou voltar a comer carne, porque eu preciso, para fazer o meu trabalho, comer o mesmo que as pessoas estão comendo, sabe? Parto daí, assim. Mas é o meu processo, sabe? É o que funciona para mim. Mas para mim tem muita diferença daquela foto. Cheguei, tô aqui e a convivência. Na antropologia seria, sei lá, observação participativa, né? Você está indo, está interagindo, não se coloca de fora, né? Aqui é um guapuruvu, que é a nossa árvore, né, para fazer canoas, né? Então, fotografada na ponta da romana, na luz da manhã, e aí eu tenho depois essa mesma árvore em 3 horários diferentes que compõem esse trabalho Cartas para o Futuro. Aí aquela mesma foto, acho que eu repeti a foto, não percebi. Não, é outra foto. É outra foto. É parecida, mas é outra. Aí aqui é aquele frame do vídeo que eu também trouxe, né? Então, Mamanguá, as comunidades cansadas, fabulosas. Essa é a foto que a Mari falou. Que a gente ficou o dia inteiro. Eu falei, eu preciso ir lá, era Ponta Negra, no Sono, eu preciso ir lá no Sono fazer uma foto. A gente fez a trilha, ficamos lá o dia inteiro, porque era essa foto. Eu precisava de uma foto para compor aquele trabalho que mostrasse o ponto de vista da comunidade olhando as pessoas no cerco coletando peixe. Eu acho que essa é uma das cenas que eles mais veem. Você vai lá, alguns vão lá buscar o peixe, a maioria está olhando. E aí aqui vem um pouco da hipocrisia, a câmera não importa? De fato, a câmera não importa. Eu acho que a
câmera do vizinho é sempre melhor que a sua, né? Você aprende a lidar com as limitações da sua, mas uma câmera muito boa também, a definição que essa foto impressa grande, e eu já imprimi, não, ela tem, você consegue ver o cara puxando peixe para dentro da canoa, sabe? Então essa linda, foto, pra inclusive, mim, eu assim, sou muito né? grato a esse Na momento. horizontal ela ficou linda também. Eu fiz um zoomzão assim pra ela ter. Mas essa era a qual vista. lente? Eu só uso ou 18 ou a 35 milímetros. Todas essas fotos são É uma feitas 35? É uma 35. Uau. É. Tá, entendi. Só Aí você uso tá com essas duas lentes, com a câmera na mão. Não, com uma Fuji X-T3. Tem um fator de foco próprio de dá quase umas 50 milímetros. Só uso uma câmera, levo uma reserva quando for fazer viagem. Só essas duas lentes, porque eu preciso esperar muito tempo, só que quando o negócio acontece muito rápido. Eu preciso ser capaz de trocar o equipamento muito rápido, e aí eu simplifiquei, porque o peso ao longo dos anos começou a incomodar muito. Então a minha premissa é tudo muito simples. Você não usa assim? Não uso zoom, eu uso o pé. Eu vou andando até onde Duas tinha que ficar uma 35 e uma 18? Desmistificaram muito essa coisa do zoom, né? Antigamente os fotógrafos diziam, zoom é um horror. Enfim, eu acho que o zoom aumentou tanto a qualidade das lentes que eu acho que você tem que usar o que É funciona que para tem a você. diferença do zoom digital para o zoom analógico. É. Você tem o zoom da lente, quando você tem uma distância focal que aproxima, você não perde qualidade. Você tem o zoom digital, que é um horror. Se mas o perder olhar, qualidade, né? daí? Tudo depende. Tudo depende, vai no degree, vai... A qualidade do pixel vai muito para a gente atender a estética da publicidade, que a gente precisa comunicar muito bem os produtos que a gente está fotografando. Tirando isso, para mim é expressão artística, sabe? Então, eu não deu tempo da última vez no Fotoclube de eu mostrar esse trabalho. E aí eu pesquiso o Vale do Jequitinhonha. Eu fui algumas vezes para lá. Vale do Jequitinhonha fica no norte de Minas Gerais, até pouco tempo a região considerada a região mais miserável do Brasil. E lá tem um trabalho magnífico que a Germana conhece muito bem, que é o artesanato do Vale de Jequitinhonha, que transformou a história desse lugar. E eu fiz uma viagem para lá e eu ia fotografar, eu levei a minha câmera também, e eu tinha uma Hasselblad, a câmera desse tamanho, feita para ser carregada no estúdio, mas você consegue levar ela na mão, né? E é uma câmera desmontável incrível. Um filme de 120 milímetros, e eu comprei uma caixinha de filme e falei, essa viagem eu preciso enxergar, e eu só vou fotografar uma Hasselblad. Então eu gastei os tubos e fiquei lá acho que 20 dias, e eu tinha exatamente 120 fotos para fazer, e essa aqui são todas as fotos feitas no trabalho. Não, sempre com 120 fotos. 6 fotos por todas as dia. fotos feitas. E não tem fotômetro, né? Então você faz a fotometria na cabeça. Uma foto que está de cabeça para baixo. Eu ia perguntar isso de propósito, só tem uma de cabeça para baixo. Não, é porque a Hasselblad ela é quadrada. Então, dependendo de como você coloca a câmera para fazer o registro, você tira de ponta cabeça mesmo. Ela sai no negativo. Isso aqui aí são os o negativos. contato. Não são as fotos editadas, é a forma de contato do trabalho. Eu achei que você tinha já montado, assim, de Não, propósito. assim saiu. Depois Eu só porque, cortei, assim, porque são 12. Gente, a gente desacostuma tanto de ver contato, né? Mas são vários. Para quem conhece a benzedeira, a minha foto da benzedeira, que está lá na proa, Então não tem edição, essa é a dona Ana. Quem ela é? Legal, Uma né? coisa que não se vê todo dia, o fotógrafo mostrando a sequência original, Eu né? acho tão Muito legal. porque mostra a busca aqui ó, da dona Ana, aqui é a dona Isabel, Mostra cada momento. que é a mãe da deusa Mim, e um pouco a minha busca para tentar construir uma composição que eu entendesse, que fosse respeitosa com a história dela, sabe? Que comunicasse ela. Então, eu vi isso numa exposição sobre os Beatles, que o cara mandou os negativos. Então, você vê o que a pessoa estava buscando. E no digital a gente perdeu isso. E aqui, quando a gente olha uma folha de contato, a gente vê o que eu estava tentando fazer na hora.
O Cartier tinha isso, né? De publicar foto ainda com a borda toda para mostrar que ele não tinha cropado. É mesmo? É. Aí aqui eu peguei essas fotos, editei no sentido de editei cor e contraste e trouxe da Isabel o comentário da Mari. Olha as panelas no fundo. A pessoa mais piadista que eu escutei na minha vida foi essa senhora, e ela, acho que ela teve, sei lá, 10 filhos, 6 morreram pequenos. A história dela é assim, meu Deus, ela escreveu um filme de terror. Você não consegue sentar do lado dela sem rir a cada 2 segundos. Então essa é a Dona Isabel, eu acho que era o trato mais respeitoso que dá pra fazer dela. A gente tinha uma pessoa assim, Dona Dalva, infelizmente ela está com Alzheimer, lá da padaria. Sim. Ela era uma dessas figuras também. E aí o negativo tem algumas questões, né? Se você usa, eu também só tinha um ISO, né, para usar. O filme. E aí se você sai do horário do filme, você tem que puxar aquela foto para tentar encaixar no que você tem ali de filme. Então, ao mesmo tempo, dá resultados lindos. Então aqui para mim era uma coisa um pouco mais lúdica, as crianças brincando. Então não tinha um porquê da foto perder um pouco de contraste, remeter alguma coisa, quase um sonho, uma fotozinha de contraste. E aí na edição eu não quis adicionar o contraste, sabe? Aqui é o forno onde elas queimam as peças delas. Elas estão tirando o fio coletado de um algodão orgânico para depois tingir esse fio, para depois colocar esse fio no tear, para ir fazer uma capa de uniforme. Aqui os vasos. Essa é a Dona Ana benzedeira e esses são os 2 filhos dela. Ela muito generosa, deixou eu fotografar ela antes de me benzer. Essa senhora, eu acho que eu contei a história dela, ela passou até os 7 anos de idade dentro de uma gruta onde os avós fugidos da escravidão se esconderam, e aí 3 gerações viveram dentro dessa gruta até que eles foram encontrados e descobriram que não existia mais escravidão, foram reintegrados. Essa história sumiu, aí a universidade, acho que o FMG estava tentando encontrar onde era o quilombo. Por coincidência, a pesquisadora foi se benzer na casa dela e ela contou a história porque estava lá e falou, mas se a senhora quiser eu te levo onde é que era. Que era o avô dela. E aí ela levou, encontraram, inclusive com os artefatos dos avós dela, dos pais. E aí ela é reconhecida como quilombola e mora num povoado comum do Vale de Jequitinhonha. E é uma senhora que tinha todos os motivos para ter raiva, e acho que a maior demonstração de fé e de perseverança que eu já tive contato, Dona Ana. Os 2 filhos portadores de condições, isso é o melhor jeito de me definir, né? Assim, eu quero ser desrespeitoso, mas os 2 portadores de necessidades, assim, com ela indo de família, acho que ela está agora, deve estar com 97 anos. Aqui já é uma viagem ao Jequitinhonha com a câmera XT3 mesmo, e esse é um trabalho, por exemplo, que eu não tenho previsão para encerrar. O Vale de Jequitinhonha é gigantesco, não tenho interesse de correr para terminar, e quem sabe um dia a gente se encontra numa exposição desse assunto. Renda de Bilbo, o Vale de Jequitinhonha tem muitas pesquisas falando, talvez todo mundo já saiba, que a Trilha do Ouro, né, a Estrada Real, não comece onde ela começa, que ela começa mais para cima. Né? Então, quando você sobe para cima de Diamantina e tal, você vê muitas fluorescências de trabalhos artesanais trazidos para dar suporte à estrutura da mineração. É por isso que a gente tem muito artesanato no interior de locais onde tinha cana-de-açúcar ou onde se explorou ouro, porque você precisava ter uma indústria ser suprida com artigos artesanais, né? Com couro, com bordado,
E aí a renda de Bilbo no meio do Vale de Jequitinhonha aparece por conta de uma situação como essa, né? Vários trabalhos de renda foram levados, que eram valorizados e trazidos para suportar uma indústria. E de repente você está lá no meio do Jequitinhonha e tem uma senhora que faz renda de Bilbo. Renda de Bilbo muito vinculada à cultura açoriana, que tem muito presente no sul do Brasil. Então, você encontra várias pontinhas assim de uma herança linda que a gente tem. Não consigo resistir às fotos do Brasil. Dona Isabel também. Brasileiro, que é brasileiro, tem uma espelhinha daqui. Representa mais que futebol. Eu fiquei, eu acho que 70 horas nessa foto de tudo, tentando equilibrar contraste e cor, assim. Então isso é uma pergunta que normalmente faz, você tira a cor, não tira e não coloca nada. Mas cor e contraste hoje é uma coisa que eu odeio o computador. Eu só abro o computador para resolver problema. Mas se eu preciso editar e eu percebo que eu preciso me dedicar, eu... Dizem que a informática foi inventada para resolver problemas que antes não existiam. Aqui é um pedaço da deusa Nini extraindo o pó que vira o barro que ela produz as cerâmicas dela. Muito comum no interior do Brasil, né? As mulheres fazem a própria panela onde elas cozinham o feijão. Não tem coisa mais deliciosa do que você fotografar. Não é de pressão, né? Então demora muito tempo para o feijão cozinhar. Você fica ali enquanto o feijão está cozinhando. Aquela mesma tecelagem que tinha aquela foto da Hasselblad cortada, que ela puxou no fio. Viram essas tramas e está virando aqui uma capa de almofada. Acho não, aqui é uma rede, eu acho que ela estava tecendo. Meu Deus. Eu acho que essa é a última, mas eu fiquei porque eu entendo que ela representa muito o que eu busco hoje no meu trabalho, assim, de dar suporte à alimentação e ao artesanato brasileiro. Eu não vejo mais como um trabalho, também é claro que não preciso dar renda para ele existir, mas eu vejo muito mais como uma missão de vida. Então, tudo que eu posso fazer para dar suporte para o artesanato brasileiro, as pessoas sabem que eu sou o primeiro a me colocar numa cilada. E para mim mostra muito. E na fotografia para mim um pouco é isso, sabe? Você perde um pouco a fronteira. Vira tanto a tua vida que você tem a fronteira do trabalho acaba, né? Então não dá mais para eu ver como trabalho, é como uma missão de vida. E como o tempo agora ficou mais difuso, é vocação. Você já chegou a viver de foto? Desde que eu me tornei fotógrafo, fotografava arquitetura para suportar o meu trabalho, para bancar o trabalho de documentarismo. Eu fiz isso por 4 anos, e aí o documentarismo começou a se bancar por completo. E aí quando chegou a pandemia, eu percebi que eu precisava de mais tempo para produzir, porque não era saudável você produzir, porque todo semestre tem que lançar um trabalho novo, para ele se bancar sozinho, né? E aí eu percebi que não era saudável, porque eu tinha que ficar mostrando novidades sempre, e aí eu entendi que eu precisava fazer outras coisas para ter renda, para suportar essa vida toda ser saudável. Foi o inverso, né? Muito louco, né? Eu fiz isso, depois eu vim para cá. E foi uma escolha minha. Não daria para continuar fazendo essa roda girar, assim, mas eu acho que eu me respeito às pessoas que compraram minhas obras, colecionam as obras. Eu entendo que essa pesquisa precisa ser aprofundada e eu entendo que o caminho é esse. E para mim essa foto representa muito do que eu vi e vejo no artesanato no Brasil, assim. Ninguém faz sozinho. É muito, muito profundo, muito interessante. Quem tiver interesse, se quiser referências de lugar para pesquisar sobre artesanato, sobre a alimentação brasileira, me procura, que é um prazer compartilhar, e obrigado pelo tempo de vocês.